180 graus. É a virada da sua vida aos 180 graus. Eu sou o André e olha, esses dias eu tava olhando uma foto de um rapaz em preto e branco. A foto era em preto e branco. E que no primeiro momento achei que fosse eu mesmo, que fosse um retrato meu. Até perguntei, né, quem que tirou essa foto, que eu não lembro de estar nesse lugar. Aqui era uma ponte que eu achava que nunca tinha passado. Tava se estranhando. Amnésia? Eu tenho um pouco disso daí. estranhando. Só que aí eu fui perguntar pra minha mãe e ela disse que a foto na verdade era do meu pai. Opa, olha só que Eu vou te coisa. falar, eu e ele somos muito parecidos, literalmente dos pés à cabeça. Olha Suzy, só, é muito Olha interessante. só, André, aqui é a Suzy no 180 graus. É verdade, hein? Os pais e filhos costumam ser parecidos, né? Normalmente. Verdade. Geralmente a gente fala tal pai, tal filho, filho, né? No meu caso é tal mãe, tal filha, Olha né? Porque é só. igualzinho. Eba, olha só. Cara de um, focinho do outro. Afinal, como já falamos, o filho se parece com o pai. Mas olha que legal, Deus nos fez parecidos com ele. Como é essa semelhança, Saião? É bonita demais, Suzy. É um negócio que a gente deve, assim, olha, dá até uma parada para agradecer, porque nós fomos criados por Deus. E a Bíblia usa uma linguagem para dizer isso, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa impressionante. Bonito, muito legal. E olha, quando a gente pensa, vocês estavam falando aqui, né, Sim. tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, essa semelhança aqui com Deus não é mera semelhança física. Nós temos muitas características em nós, vejam só, que vem do próprio Deus. A nossa inteligência, a capacidade moral, a criatividade, a espiritualidade, tudo isso vem de Deus. Já pensou? Vamos dar uma parada aqui. Nós somos parecidos com aquele Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Acompanhe com atenção, porque esse é o assunto de hoje, no 180 graus, a virada da sua vida. Vire 180 graus e experimente uma mudança radical. Hoje vamos conversar sobre o ser humano, imagem de Deus. Pois é, Saião, você falou sobre sermos parecidos com Deus. Só que a gente ouve aí o pessoal falando que se olhar direito para o animal, olha para a pessoa, eles têm muita coisa parecida, né? Eles falam que tem características físicas, algumas reações, instintos. Sim. Mas, até falaram sobre os golfinhos, sobre os cachorros, macacos, alguns são mais parecidos, alguns são menos, né? Não é interessante, Saião? Por que o pessoal vai falando sobre isso e esquece um pouquinho de Deus, né? Então, olha, esse é um problema animal, Suzy. É muito, né? Interessante, a gente tem que lidar com isso, né? Eu acho engraçado até, eu vejo o pessoal às vezes falando com o outro, e aí, bicho, né? E aí você vê a pessoa vai ofender o outro, já fala em um animal, né? Aquele cara foi um cachorro comigo, né? E aí, é verdade, olhando para o mundo animal, né? Olhando para aquilo que a gente vê assim na natureza, é impressionante, né? Uma vez eu estava vendo um circo da Rússia, eu não sei como é que eles conseguiram aquilo, mas aparentemente os cachorros estavam respondendo tabuada. Que isso? Eu conheço gente, né, humano aí, né, claro não que, conhece essa que não responde direito, né? Tá certo que o cachorro também ia só no 2 e no 3, dali não dava, né? Mas respondia com latidas, é claro, né? Por que a gente vê isso? Os animais também foram criados por Deus e eles de alguma maneira refletem, né, aí a glória, o poder de Deus aí nessa criação. Só que, vamos parar por aí, sabe? Porque os animais são muito diferentes de nós. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, André, já viu algum animal escrever alguma coisa? Não. Você já viu um animal compor música? Opa, se eu ver isso aí, eu acho que ganha dinheiro, não? O máximo que eu vi foi o papagaio assobiando o hino nacional. Mas nada além disso. Mas né? o lance é compor, né? Compor, Não é imitar. aí, né? É diferente. Há um abismo enorme entre o ser humano e um animal, né? Basta ver, por exemplo, o que o ser humano fez nesse mundo.
né? Que transformação impressionante, fruto da mente humana. O homem tem senso moral, ele tem consciência de si mesmo. Um gato, por exemplo, não sabe que ele é um gato, né? Ele desconhece plenamente a sua gateza, se a gente pode falar assim, né? Então, o homem tem emoções num nível muito mais aguçado, né? Ele faz poesias, ele percebe detalhes do universo. Nós vamos dizer com toda clareza, o ser humano não é simplesmente um animal. O que você acha, André? Concorda ou não? Olha, assim, eu já li em alguns lugares uma coisa diferente. Que o ser humano é tão diferente dos outros animais que é capaz até de não ser desse planeta. Por que você falou isso olhando pra mim? Não entendi. Não, nada pessoal, Sayão. É claro que isso é um exagero, é óbvio. Fica tranquilo, você é daqui da Terra, Sayão. Mas existem coisas que só o ser humano faz. Até muito do que vimos no 180 graus até aqui, como essa curiosidade em saber de onde que a gente veio, quem a gente é de verdade, o jeito como nós nos organizamos, como que a sociedade se organiza, e esse negócio aí que existe desde que a humanidade, que o homem sempre buscou um ser superior. Tudo isso mostra que o homem não é apenas simplesmente parte da natureza, ele tem alguma coisa que não é daqui, não é, Sayão? Não sei se você me entende. Olha, André, dessa vez não só está bem entendido, como está bem encaminhado. Não há dúvida, não tem jeito. O homem tem algo diferente, uma coisa que veio de Deus. Você sabe que, estudando toda a história humana, nunca se encontrou um povo sequer que não pensasse em algum ser superior, que não buscasse significado para a vida, que não enterrasse os seus mortos pensando numa vida futura, porque foi Deus que criou o homem, né? Numa linguagem assim da Bíblia, ele colocou a eternidade lá no coração da gente. Inclusive é de Deus que vem tanta coisa bonita que tem na gente. O gosto pela arte, pela beleza, aquelas emoções, são tantas emoções, né, fortes, o amor por tudo que existe nesse mundo e a criatividade. É muito legal ver esse tipo de confirmação de que por trás do ser humano a mão criadora de Deus esteve funcionando. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. Mas sabe, pessoal, depois de falarmos sobre tanta coisa, esse negócio de imagem de Deus, eu fiquei aqui pensando, sabe? Isso não tem alguma coisa a ver com a vida? A própria vida, não é? Explica melhor. Por exemplo, porque, afinal de contas, a gente sabe que a vida tem valor. Não é? Uhum. Sim, eu olho nesse sentido. Quanto vale um ser humano? É a mesma coisa, por exemplo, que matar um homem, matar um animal. Como é que você pode explicar isso, Sayão? Suzy, olha, veja bem, você está falando aí de vida humana, o valor que o ser humano tem, a diferença entre um homem e um animal. Você tocou no ponto mais importante aqui dessa história. O valor da vida, André, a dignidade que o ser humano tem se baseia exatamente nessa questão da imagem de Deus. Quando a gente lê lá no comecinho da Bíblia, no primeiro livro, Gênesis, capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer que aquele que derramar o sangue de um ser humano, como a retribuição do seu erro, o seu sangue seria derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Aí a gente vai descobrir que matar uma pessoa na realidade é um crime gravíssimo. Por quê? Porque atentar contra a vida humana é atentar contra Deus, Suzy. É forte isso, né? É forte. É muito. Olha só, André. Não apenas eu sou imagem de Deus, como todos os seres humanos também são. De certa forma, a vida humana é um negócio assim sagrado, né? Olha aqui. É mesmo, porque se não fosse assim, Legal, pensa bem. Vocês gostam de churrasco? Com certeza. Claro. Mas espera aí, comer carne de boi é uma coisa. Comer carne de gente, nossa, Não, nem que horror, né? Não verdade. tem nada a ver, né? É diferente. E por que o ser humano é assim especial, tem esse privilégio? O amor ao próximo também se baseia na imagem de Deus, André. Veja que coisa. Bom, Sayão, mas é que eu tô um pouco confuso, vou confessar. Vamos gente viu lá. que o homem é pecador por natureza, então como é que podemos ser a imagem de Deus?
não dá pra entender ruim desse jeito sem imagem de Deus. Eu vou responder numa boa, porque você é a imagem de Deus. Eu tenho que considerar você bem, né? Ainda bem. A Suzy também, vou deixar ela quietinha, ela é a imagem de Deus. Então a gente, veja bem, eu vou explicar aqui. O homem pecou contra Deus e tem problemas espirituais sérios. E não tem dúvida disso, a gente já aprendeu sobre isso. Sim. E essa é a razão porque a gente teve o grande encontro. Porque a gente precisa de salvação. Mas, atenção, nós continuamos sendo imagem de Deus. Não é porque a gente tem problemas que a gente deixou de ter essa conexão, né, de base de criação da parte de Deus. Nós somos imagem de Deus, está certo. Você tem razão, por um lado, prejudicada pelo pecado. Sim. Mas o que é legal, Suzy, o que é extraordinário, André, é a gente saber que um dia essa imagem, pela salvação bendita de Jesus nosso Senhor, um dia ela voltará a ser perfeita, como Deus fez no princípio. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aqui é o 180 graus, eu sou o André. Essa virada da sua vida é impressionante. A gente, como até em coisas assim tão profundas, às vezes meio difíceis, como falar que o homem é a imagem de Deus, tem uma aplicação tão prática na nossa vida. Você não pode fazer mal para outro ser humano, porque ele também é a imagem de Deus. E cuide de você, porque você é a imagem de Deus. É isso aí, no 180 graus, a gente aprende aqui coisas maravilhosas, né? Nós somos a imagem de Deus, tal pai, tais filhos. Boa. E por isso vamos amar um ao outro como Deus nos ama. E aqui é o Saião no final dos 180 graus de hoje, e eu espero que você não se esqueça daquilo que foi ensinado. Todo ser humano é importante e deve ser respeitado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.